Essa paisagem aqui eu trouxe algumas figuras novamente aqui. Essa paisagem aqui me impressionou bastante, porque foi uma foto tirada lá do Monte Carmelo, onde Elias desafiou os profetas de Baal. Atrás do fotógrafo está lá o mar Mediterrâneo, à frente a planície de Jezreel, no Antigo Testamento, planície de Megido, tem uma pequena localidade ali chamada Megido. Essa planície ela é longa, ela quase que atravessa aí o território, vai quase até lá no Rio Jordão. Temos ali embaixo esses dois riscos brancos, são duas pistas, uma de pouso e outra de decolagem, pista exclusiva do Exército, da Aeronáutica de Israel, acho que da Marinha, né? O Exército de Israel. Lá em Israel, numa pista, os aviões pousam e eles entram para o subterrâneo, na outra pista eles decolam. E eu penso que essa aqui é uma imagem muito interessante para uma grande luta que se trava dentro de nós, na nossa mente, em que não tem uma pista de pouso e uma de decolagem, mas tem duas pistas de pouso, onde nós vemos duas forças convergindo. Nós vemos os poderes de Deus, as hostes celestiais querendo operar na nossa mente a vitória, mas nós também vemos pousando na nossa mente as forças do mal. E ali, então, nesse subterrâneo da nossa mente, no nosso inconsciente, às vezes até no próprio consciente, se trava a maior de todas as batalhas, maior até mesmo da grande batalha que um dia será travada ali, que é a Batalha do Armagedon. Creio que é maior pelo seguinte fato, porque esta batalha tem sido travada na mente de todas as pessoas, de todos os tempos e de todas as épocas. A segunda figura para esclarecer, então, essa batalha da mente seria, então, este Coliseu romano. Havia arenas não só em Roma, nem na Itália, mas havia muitas arenas também lá na Grécia, né? Por exemplo, lá em Corinto, Atenas e assim por diante. Então, eu penso que esse é também um bom exemplo para entendermos o que se passa na nossa mente, ou o que não deve se passar na nossa mente mais propriamente dito. Por que não? Eu entendo que uma arena dessa, um ringue desse, onde os gladiadores, pugilistas, lutavam até a morte de um deles, muitas vezes, havia um número muito grande de espectadores delirantes, aguardando, então, o sangue ser derramado, uma coisa que nós não podemos nem imaginar, de tanto horrorosa que é, mas eu trago essa reflexão pelo seguinte: a nossa mente é mais parecida com a planície de Megido, uma batalha do Armagedon, não com uma arena. Sabem por quê? Porque nós não podemos nos dar o luxo de sentarmos na arquibancada e assistir à luta que se trava na nossa mente entre o bem e o mal, entre as forças de Deus e as forças do inimigo. Nós necessariamente somos participantes, então não é um coliseu a nossa mente. E a terceira figura que eu trouxe aqui, então, é a que Paulo, então, vai estar abordando, seria, então, uma fortificação, um forte, né? E é sobre esse, então, que nós vamos estar refletindo e vendo a mensagem que Deus tem para nós através, então, deste assunto, né? Como se a nossa mente, então, é essa grande fortificação, essa grande fortaleza. Então, vamos ao nosso assunto. Gostaria, então, de que vocês acompanhassem esses versículos aqui, meus amados. São versículos bons para a gente decorar. Não são tão difíceis, tão grandes, apenas 3 versículos. Se nós
diversas vezes, lermos, relermos, dali uns dias novamente, isso vai ficar gravado com certeza. Então, vamos lá. As armas da nossa milícia, nosso exército, não são carnais, e sim poderosas em Deus. Poderosas em Deus, por meio de Deus, para destruir fortalezas, fortificações, baluartes, destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Bom, irmãos, em primeiro plano aqui, o que eu preciso trazer a interpretação básica desses versículos. É Paulo aqui falando de algo que ele estava experimentando, iria experimentar ainda mais ali em Corinto, quando em Corinto a igreja de Corinto se tornou um desses campos de batalha. E ali se levantaram pessoas poderosas, orgulhosas, com doutrinas estranhas e que estavam usurpando a autoridade. A igreja de Corinto estava sendo ameaçada, como também a nossa mente está constantemente sob ameaça. Então, Paulo diz que ele iria sim para Corinto, e aqueles que diziam que ele não tinha autoridade, porque ele só tinha poder quando escrevia uma carta, ele diz: vocês verão o poder que eu tenho, o poder de Deus, quando eu for aí. Né? E então Paulo enfrentaria aquelas pessoas que ele compara aqui a uma verdadeira fortaleza. Fortaleza essa que, com o poder de Deus, ele iria destruir, ele iria anular os sofismas, a altivez, o orgulho, e iria punir a desobediência deles, e certamente eles estariam se submetendo a ele, não tanto a ele, mas à doutrina verdadeira que vinha de Deus. Isso, então, de um modo resumido, o que estava acontecendo lá em Corinto. E essa mesma autoridade também, os servos de Deus hoje têm, com certeza, para aplicar, os líderes da igreja, para aplicar numa igreja local. Então, eu, como pastor, estou disposto a fazer isso. Quando se levanta, se levantasse, né, alguém entre nós com uma doutrina errada, estranha, com ensinamentos distorcidos, certamente nós os enfrentaremos, não pela nossa capacidade, mas pelas poderosas forças de Deus, para que a vitória seja, então, do povo de Deus. Muito bem. Isto colocado, então, o nosso alvo maior, a nossa aplicação maior, então, queridos irmãos, é estarmos refletindo o que isto significa, então, para nós, né? Como que nós devemos aplicar isso, então, na nossa vida. Irmãos, mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper um pouco aqui a nossa... Pois eu volto de novo ao nosso PowerPoint. Eu gostaria de conversar mais de perto com vocês, porque na minha mente, na sua mente, é travada uma batalha, como já disse, mais séria do que a batalha do Armagedon. Eu creio nisso. Claro que isso num nível proporcional a cada um de nós. Agora, nós queremos refletir, então, não só para conhecermos como essa batalha é processada, como obter a vitória na batalha que acontece em nossa mente. Não nos interessa, irmãos, apenas conhecer a verdade, apenas conhecer o processo. Todos nós sabemos, e na igreja falamos muitas vezes, que a nossa vida, né, tem que ser transformada pela renovação da nossa mente, pelo processo contínuo de renovação. Mas
Será que isso acontece na nossa vida? Então, irmãos, o meu desafio de Deus aqui é poder conduzir os irmãos, e eu aqui eu me vejo incapaz de fazer isso, mas eu sei que o Espírito de Deus, semelhante ao que Paulo falou ali, ele dá esse poder, essa capacitação. Eu gostaria de conduzir os irmãos que aqui estão, e os outros que estarão assistindo depois o vídeo, nos conduzir não só a um conhecimento, mas nos fornecer as ferramentas para que a gente pudesse viver isso, para que a gente, de fato, pudesse caminhar no sentido de termos uma mente mais semelhante à de Jesus. Cada vez mais semelhante à de Jesus. Porque, irmãos, todos vocês sabem que o ser humano, quando foi criado lá, Adão e Eva foram criados à semelhança de Deus. Eles tinham a mente de Deus. Eles pensavam como Deus. O raciocínio deles era puro, era perfeito. Eles tinham os sentimentos que Deus tinha antes do pecado entrar, né? Eles tinham atitudes e comportamentos de uma mente sã, uma mente sadia. Mas a Bíblia diz que quando entrou o pecado no mundo, o pecado corrompeu o coração e a mente. Muitas vezes a Bíblia, quando usa a palavra coração, se refere exatamente à mente. Outras vezes, quando usa a palavra alma, se refere à nossa mente. E é só o contexto que nos dá essa clareza, esse entendimento. Então, irmãos, veja, o ser humano, quando ele pecou, a vida... Chega a dizer lá em Gênesis 6 que a terra toda estava corrompida. E mais tarde, Timóteo vai usar a mesma expressão, vai dizer que os homens estavam de todo corrompidos. Paulo, ele escreve assim a 2 Coríntios 11, 3. Receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Então, irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, percebam, nós recebemos uma nova vida, né? Recebemos a verdadeira vida. As coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Recebemos a mente de Jesus, só que esta não está dentro de nós completamente, porque nós ainda vivemos no mundo de trevas. E então, a partir do momento em que eu sou libertado, em que eu fui libertado do império das trevas, as trevas, Satanás não tem mais o poder de cegar a minha mente. Eu agora posso ter a mente de Jesus, ver como Jesus viu, agir como Jesus agiu, sentir, né, ter amor, compaixão, alegria, tudo que Jesus tinha. Eu posso fazer isso, mas isso não acontece automaticamente, porque eu ainda estou numa luta entre a carne e o espírito, ou nessas palavras que nós estamos hoje aqui, na luta da nossa mente. Desculpem. Da luta que há entre Deus e o inimigo. Nós estamos nesse impasse. E aí acontece isso, que esses cristãos de Corinto, eles estavam crescendo, mas Paulo está dizendo, eu tenho medo, eu receio que a mente de vocês de novo está sendo corrompida. Então, vejam, irmãos, nós não temos garantia de que o processo de adquirirmos a mente de Jesus, que isso acontece automaticamente. Por isso que eu falei, nós não podemos nos dar ao luxo de sentarmos na arquibancada, cruzar os braços, ouvir uma pregação, que bonita pregação, cantar um louvor, que gostoso, e aí esperar que automaticamente a mente de Jesus vai tomar conta de nós. Não, irmãos, é uma batalha. Nós não teremos a mente de Jesus se nós não nos empenharmos.
A atitude é de um guerreiro que pega o arco e flecha, ou nos dias de hoje, pega, sei lá, a arma que for, e vai para a batalha. Mas nós não podemos ter atitude de pescador. Não sei quem de vocês aí gosta de pescar, eu sei que o Orlando gosta. Outro dia ele estava triste que não deu para ele pescar lá na praia. Né, Orlando? Mas olha só, irmãos, às vezes eu penso que os crentes estão com a varinha de pescar assim né, nos ombros. Oh, gostoso, vamos pescar, olha a praia, tá boa aí para pescar hoje, vamos pescar. Irmãos, a atitude de quem quer adquirir a mente de Jesus para poder dizer, eu tenho a mente de Jesus, como Paulo diz, nós, porém, temos a mente de Cristo, é uma batalha, é uma luta, é um ringue, não um ringue, né? Porque não tem espectadores, é de fato o Vale de Megido, onde nós temos que nos empenhar. Antes de prosseguir, ainda gostaria de citar mais um versículo, irmãos, que eu li, que sempre me impressiona muito. Paulo, lá aos Romanos, ele fala de pessoas que se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Eles desenvolveram raciocínios que, aos olhos de Deus, eram nulos, ou seja, eram errados, dominados por um coração insensato. Como eu disse, o inimigo cegando a mente, né? O diabo cegou a mente para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E nós, então, irmãos queridos, quanto mais eu estou empenhado nesta luta, dessa transformação da mente, até ela ser semelhante de novo à de Deus, à de Jesus, eu estou numa batalha. E o processo, então, me leva a viver na luz, não na obscuridade de um coração louco, insensato, mas o meu raciocínio não pode ser nulo. Eu tenho que pôr a minha mente para funcionar. Por isso que eu li no começo da nossa reunião de oração agora há pouco, de que Paulo disse que ele oraria com o espírito, mas oraria com a mente, cantaria com o espírito, mas cantaria com a mente. Quer dizer, o nosso culto a Deus é um culto racional. Nós pensamos, nós nos concentramos. Então é por isso que há esta batalha. Muito bem, queridos. Então, isto posto, eu gostaria de dizer o seguinte, que os nossos pensamentos, eles são de tão grande importância pela seguinte razão. Aquilo que controla o nosso pensamento vai resultar nos nossos sentimentos. Eu vou ter paz dependendo de como é o meu pensamento. Eu vou ter alegrias dependendo do que o que ocupa a minha mente. E assim por diante. Então, pensamentos resultam em sentimentos. Pensamentos errados resultam em sentimentos errados. Pensamentos bons resultam em sentimentos bons. Agora, o passo seguinte, então, depois do pensamento, vem o sentimento, que leva a atitudes. Então, pensamentos ruins me levam a sentimentos ruins que me levam a atitudes ruins, palavras e ações. Vejam a importância, então, de eu ter uma mente sã, né, da perspectiva de Deus, a mente de Jesus. Ok? Eu vou voltar de novo lá para a nossa tela, porque eu gostaria, então, de estar compartilhando com os irmãos alguns pontos. Deixa eu ver se ele vai. Não tinha saído, o meu velho problema. Agora sim. Muito bem. Então, temos aqui o trecho que a gente já leu, e eu vou estar, então, em primeiro lugar aqui, falando desse primeiro versículo.
nessa batalha da nossa mente. Primeira coisa que Paulo ia fazer em Corinto era destruir fortalezas. Primeira coisa que temos que fazer na nossa mente, se queremos ter a mente de Jesus, é destruirmos também fortalezas. E esse é o primeiro ponto que eu quero dedicar bastante atenção aqui. O que são essas fortalezas? Paulo está aqui se referindo naquele posicionamento do povo de Corinto. Quando nós nos referimos agora nessa batalha mental, nós nos referimos a batalhas na nossa mente, porque a nossa mente ela estabelece, então, os chamados paradigmas. Essa não é uma palavra da Bíblia, mas é muito apropriada. Então, aquele primeiro versículo falou isso. As armas, porque é uma luta, as armas da nossa milícia, nós temos um exército todo que está do nosso lado, mas são armas, não são carnais, não é força humana, não é sabedoria humana, não é conhecimento, estudo, que em primeiro lugar me dá vitória. As nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas. Frisa bem essa palavra, irmão. Grava bem ali no seu coração. Você e eu, nós temos armas poderosas para termos a vitória desta batalha na mente. Para quê? Para destruir fortalezas. Nesse primeiro ponto, então, eu vou ficar aqui com esse destruir fortalezas. Vamos pensar aqui, pensem comigo. O que são essas fortalezas? A nossa mente, nós criamos na nossa mente, seja às vezes voluntariamente, conscientemente, nós criamos certos raciocínios, conjunto de pensamentos, conceitos, Nós formulamos coisas que são os nossos argumentos, aquilo que nós cremos ou não cremos, concepções acerca de certas coisas, convicções. Então, estou aqui deliberadamente usando diversos substantivos aqui para nos fazermos entender bem isso. Nós criamos na nossa mente esse tipo de coisa, conceitos, concepções que vão reger a nossa vida. Agora, esses conceitos, eles não são sempre, não estão presentes no nosso consciente. Eles muitas vezes estão no nosso subconsciente. Então, está armazenado lá coisas que um dia entraram na nossa vida que, sem que percebêssemos, ou muitas vezes até percebendo, nós formulamos os nossos conceitos, os nossos raciocínios, os nossos paradigmas. Vamos gravar bem essa palavra aqui. Essas fortalezas são os nossos paradigmas. É o conjunto dos nossos pensamentos que nós temos, a estrutura da nossa mente. E isso, queridos irmãos, como é que é formado um paradigma? Como eu disse, às vezes é por causa da minha concentração num tema, um estudo, uma mensagem que eu ouço, uma pregação, ou uma leitura da Bíblia, ou uma reflexão sobre um determinado assunto, eu vou criando os meus conceitos. Isso é bom? Sim, isso é bom, é necessário. Agora, muitas vezes esses paradigmas, talvez o maior deles, e esse é o ponto em questão, o maior deles é formado por nós, pela nossa mente, pelo nosso subconsciente, sem que a nossa mente esteja em ação. Ela entra para dentro de nós inconscientemente. Vou falar uma coisa para vocês. Tem muitos conceitos lá
na psicanálise que eu estou estudando, que não dá para a gente concordar, mas tem alguns que me ajudam muito no entendimento. E um deles é a respeito da formação de paradigmas. Tem lá um psicanalista que diz assim, que as coisas que estão fora de nós, elas são jogadas para dentro de nós. A palavra que se usa lá é introjeção. Introjeção é uma palavra em português que vem do latim, que quer dizer jogado para dentro. Então, as coisas à nossa volta, queridos irmãos, são jogadas para dentro de nós. E diz lá esse estudioso, e ali no nosso íntimo, às vezes no mais profundo da nossa alma, elas são prensadas. Essa é a palavra que ele usou. Então, veja que sério que é isso, irmãos. Coisas que nós estamos vendo, e às vezes não estamos nem percebendo, ela está sendo gravada lá no nosso interior. E aqui cabe um alerta muito grande para tudo que nós vemos, tudo que nós assistimos, tudo que nós lemos, todo o ambiente em que nós nos colocamos. A internet e a televisão exercem muito essa influência nos nossos paradigmas, porque aquelas coisas que vêm de lá de fora, elas estão coladas lá dentro de nós, às vezes no mais profundo, né? E às vezes num profundo tão profundo que o tal do Freud dizia que é no inconsciente, onde eu não tenho acesso. Mas está lá, e isso, irmãos, vai de algum momento ou outro, dependendo do que eu passo, vai sair, vai aflorar e vai chegar na minha mente, no meu consciente, como um paradigma. E aí eu vou ter atitudes, né? Voltando lá no anterior, eu vou ter sentimentos e, consequentemente, atitudes e palavras movidas por paradigmas. Então, queridos, olha só, nós temos, diz a Bíblia que nós temos armas poderosas. Então, é uma questão de crer que eu posso destruir fortalezas. Não há paradigma que na força de Deus eu não possa derrubar. E há paradigmas, irmãos, que às vezes estão tão grudados lá dentro, tão alicerçados lá dentro, que para destruir essa fortaleza, como essa que nós temos aqui na nossa figura, parece que é difícil, parece que é impossível, porque há coisas que foram gravadas lá no nosso interior, irmãos, que vem de quando nós éramos crianças, até uma carga genética vai influenciar nos nossos paradigmas. E nós, se fôssemos depender de nossas forças, nós seríamos simplesmente conduzidos a viver de acordo com aquelas impressões que recebemos do exterior, né? Do nosso exterior, do nosso convívio, né? Então, queridos, o que nós hoje queremos aqui deixar assim com muito amor no coração para os irmãos, uma convocação de Deus, é um alerta de Deus para observarem os paradigmas, aquilo que norteia a tua vida, quantas coisas são feitas sem a gente procurar pela base disso, é ou não é, irmãos? E eu vejo assim que pessoas, veja assim, nós vamos pregar o evangelho para uma pessoa, por que a maioria dos crentes hoje em dia tomaram a sua decisão por Jesus quando eram crianças? Isso é constatado, isso é pesquisa feita. Porque a minoria que se converte são pessoas idosas. Claro que tem pessoas idosas que, graças a Deus, também se convertem, mas é mais difícil, sabe por quê? Porque esses paradigmas foram recebendo mais combustível durante a vida e eles foram alicerçados mais e mais, eles receberam mais cimento, mais cola. E aí, depois que passam os anos para quebrar um paradigma, como é complicado isso. Então, você vai pregar o evangelho para um idoso e ele muitas vezes, até
Se for educado, ele ouve, mas ele não aceita muitas vezes. Por quê? Por causa desses paradigmas. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que todos nós temos paradigmas que foram sendo colocadas na nossa mente. Vamos imaginar essa fortaleza aí, tijolo a tijolo, foram colocadas, e aí eu estou agindo conforme esse paradigma, sem mesmo questionar se é certo ou se não é certo. Então, por exemplo, tem alguém que diga assim, por que que eu leio a Bíblia? Ah, porque a minha mãe me ensinou a ler a Bíblia. Na minha casa sempre se leu a Bíblia. E por isso eu leio a Bíblia. Veja só, desde criança foi formado um paradigma de ler a Bíblia. Por que que eu oro? Porque na minha casa sempre se orou. E a pessoa, então, depois, lendo a Bíblia, mais tarde, ouvindo pregações, este conceito, este argumento, esse pensamento, esta crença, né, este paradigma, foi se solidificando e depois vai ser muito difícil o inimigo vencer a batalha da nossa mente, porque o nosso paradigma está bem alicerçado. Os irmãos estão entendendo onde nós estamos querendo chegar aqui? Como é grande o valor de eu ler a palavra, meditar na palavra, ouvir a palavra, ler a palavra, estar no ambiente cristão. Por quê? Porque ali os paradigmas bons, eles são fortalecidos, eles são sedimentados, alicerçados, cimentados. Eu faço questão aqui de usar esses adjetivos todos, porque eu não quero correr. Eu hoje não vou trazer tudo de uma vez, mas eu gostaria de que nós hoje saíssemos daqui, ainda tem alguns minutos, saíssemos daqui com esse propósito de saber que há paradigmas, há conceitos, né, na minha mente, raciocínios, pensamentos que eu devo realmente fixar e não permitir que o inimigo roube. Mas há, e esse é o segundo ponto que eu ainda gostaria e último de analisar hoje com os irmãos. Então, nós temos arma, nós podemos vencer, porque elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E também, esse segundo ponto, para anular sofismas. Então, no final desse mesmo versículo, fala que a nossa arma está aí para anular sofismas. Agora, se paradigma não está na Bíblia, a palavra, só o conceito, a palavra sofisma, sim, está aqui em 2 Coríntios. Então, o que é um sofisma? Se os irmãos forem pegar no dicionário, os irmãos vão ver que são pensamentos, são esses argumentos mais negativos, sem bom fundamento. Qualquer dicionário vai mostrar isso daí. São pensamentos errôneos, sem fundamentos, e muitas vezes com o intuito de enganar. Então, irmãos, na nossa mente também tem paradigmas que são chamados sofismas. Há aqueles paradigmas bons e há os paradigmas ruins, aqueles que nos prejudicam, aqueles que nos afastam de Deus, aqueles que nos impedem de viver em comunhão com Deus, ser abençoado por Deus, nos impedem de servir a Deus, porque nós temos lá dentro de nós pensamentos que foram também alicerçados, foram jogados para dentro de nós, uma informação aqui, mais uma informação lá, mais um pensamento aqui, e foi se solidificando dentro de nós um sofisma, né? Uma fortaleza ruim, um pensamento ruim, desagradável a Deus. Irmãos, olha a seriedade disso. Muitos desses sofismas não são assim, não estão presentes na nossa mente. Eu não decidi crer nisso, eu não decidi pensar assim, mas na hora eu falo. Na hora eu vivo de acordo com esse sofisma. E acho que não é importante. Então, veja bem, eu usar os mesmos exemplos que eu usei agora. Por que você não lê a Bíblia? Não, eu não acho que tem que ler a Bíblia. Meu pai foi uma pessoa maravilhosa e não lê a Bíblia.
Você não ora? Não, eu não oro, isso não é importante. Eu conheço pessoas como a minha mãe, que nunca orava e foi uma pessoa maravilhosa. Isso foi criando em nós, então, sofismas. Irmãos, a maior parte dos sofismas, eles são jogados para dentro de nós, não via consciente, mas via inconsciente. É gravado lá. É uma coisa que você vê e nem pensa, nem reflete sobre aquilo. E quando você vê, está lá dentro. E você se orienta por isso. De repente, você é acometido por tristezas e não sabe por que você está triste. Você não tem um argumento. Você não tem um pensamento formado. Não está na sua mente. Está lá no seu inconsciente influenciando a sua vida. E aí você vai agir, ter atitudes, vai ter influências, relacionamentos ruins. Então, queridos, temos que prestar atenção e com a ajuda de Deus, e é por isso que a Bíblia fala, né? O salmista diz, sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Esse caminho mau são esses sofismas. É como se o salmista estivesse dizendo assim, Deus, olha aqui dentro da minha mente, faz eu ver os sofismas, tira esse sofisma com o teu poder, porque eu não consigo me livrar disso. Eu não sei se os irmãos estão identificando lutas nesse sentido na sua vida. Você está lutando com alguma coisa e não consegue? E aí a sua mente não está ajudando você a se livrar de certas coisas. Você precisa, então, trabalhar o quê? A mente. Você precisa buscar esta vitória, de destruir essa fortaleza. Essa fortaleza, nesse caso aqui, a fortaleza ruim, né? A fortaleza das convicções que não vêm de Deus. Chegando, então, para um final aqui, resumindo, irmãos, temos que ficar atentos, porque, como eu disse no início, pode ser lá alguma herança que eu trago de família, pode ser coisas que eu vivi lá na minha infância, não precisam nem ser traumas lá da infância, apenas coisas pelas quais eu passei e que agora estão norteando a minha vida. Mas o que eu quero concluir dizendo o seguinte, a grande maioria dos crentes vive sem procurar alicerces bons, sem procurar fundamentos bons para os seus paradigmas. Simplesmente vai levando, simplesmente vai deixando, e não se preocupa, por que eu penso isso? Por que eu não ajo assim? Por que é diferente? Por que acontece isso comigo? Então, nós temos que parar e pedir para Deus sondar a nossa mente, nosso coração, mostrar se há algum caminho mau, e aí pedir que Ele nos ajude, porque Ele não vai fazer isso sozinho. Lembram? Eu não estou num ringue, numa arena, num coliseu. Estou em campo aberto, onde tem duas forças, assim como aquelas duas forças de pouso, as forças de Deus, né? Não é uma de pouso de uma decolagem, como lá em Megido, mas são duas pistas de pouso, onde os poderes de Deus e também os poderes do inimigo entram e em mim estão combatendo, querendo me levar à vitória. Então, nossa mente é um campo de batalhas. E eu quero, então, convidá-los, irmãos, conscientemente, a deixar o seu anzol de lado, a pegar o seu fuzil, seu arco e a sua flecha, e vamos à luta. Nós temos que enfrentar com a mente, né? Como Paulo falou, orarei com a mente, cantarei com a mente. É uma questão de decisão da mente, de obter vitórias sobre as fortalezas ruins, né? Os sofismas. Ok, amados irmãos, o nosso tempo já está se esgotando. Não quero me delongar mais do que isso, meu propósito hoje era realmente estar falando no máximo 40 minutos. Então, eu gostaria de terminar aqui. Semana que vem, quero convidá-los a continuarmos esse assunto, a alicerçarmos ainda mais esse assunto. Se você puder ir decorando, decora lá, 2 Coríntios 10, 4, 5 e 6, vamos
introjetando estas verdades, né? Jogando para dentro de nós, para que tenhamos, assim, a mente de Jesus. Quanto mais a palavra de Deus estiver em nós, mais nós estaremos tendo esta vida semelhante a de Jesus. Vamos orar. Pai querido, que assunto sério, que alerta, que chamada do Senhor. Ó Deus, nós nos envergonhamos porque muitas vezes não temos levado a sério esta luta, porque muitas vezes temos nos retraído desta luta. Muitas vezes temos agido por impulsos, temos agido por argumentos sem fundamento, sem base. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Quero te pedir primeiro por mim, o Senhor sabe como eu tenho lutado com o Senhor quanto a isso. Eu quero que a minha mente seja mais uma mente positiva, a mente de Jesus. Eu quero mais o domínio de Jesus na minha mente, mas também peço isso para os irmãos, cada um que me ouve e ainda vai ouvir nos próximos dias. Ó Deus, nós queremos realmente nos despertar para esta batalha, ouvindo a tua palavra que diz: levanta-te, ó tu que dormes, e ele te iluminará. Então, Pai, manda a luz do alto céus, para que cada um possa enxergar as áreas da sua mente em que ele está sendo relapso, em que está sendo descuidado, em que o inimigo talvez esteja tendo alguma vitória. Não, Pai, nós não queremos ser vencidos. Nós cremos na arma poderosa que nós temos. Nós cremos, ó Deus, no escudo da fé. Nós cremos na espada do Espírito. Nós cremos no capacete da salvação. A nossa mente tem que ser protegida. Ela foi salva um dia, mas ela tem que continuar a desenvolver esta salvação. Ó Pai, obrigado por esse assunto tão contundente que o Senhor nos levou a refletir hoje. Faz uma obra de restauração nas nossas vidas, Pai, de transformação pela renovação da nossa mente. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém.